Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Com risco climático, o café sobe quase 7% na máxima do dia e registra mais alto preço em um mês na Bolsa de Nova York. Ciclone deve gerar ventos superiores a 100 km por hora e tempestades com risco de granizo. Você também vai ver os detalhes sobre a chegada do frio e os riscos de geadas para lavouras de milho e café. Tem ainda os mercados financeiros que começam de olho no aumento de casos da Covid-19 pelo mundo e a possível segunda onda da doença. E qual a tendência para o dólar? A gente te mostra a previsão dos 5 campeões de acerto na pesquisa Focus do Banco Central. Tudo isso e mais, agora o Mercado e Companhia já está no ar. A Serra Catarinense registrou frio intenso nesta madrugada e os termômetros marcaram 3 graus negativos. Em São Joaquim, Serra Catarinense, os termômetros chegaram à casa dos menos 3 graus. Nas imagens que registram a geada, é possível ver a quantidade de gelo em cima dos carros. A 15 quilômetros do centro de São Joaquim, no Vale da Invernadinha, os campos ficaram cobertos por uma camada branca de gelo. O mesmo cenário foi encontrado em Bom Jardim da Serra, ainda em Santa Catarina, onde os termômetros registraram menos 3,8 graus. A semana começa com a chegada de um ciclone, trazendo risco de temporal e ventos acima de 100 km por hora, além desse frio que vai chegar com mais intensidade, colocando em alerta produtores de milho e café. Vamos aos detalhes com a Desirê Brant, que já está conosco. Desirê, muito boa tarde. O ciclone vai provocar ventos superiores a 100 km por hora, risco de granizo. Em quais regiões do país, hein? Boa tarde, Kellen. Boa tarde também a todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo. Tem um ciclone se formando no interior da América do Sul. E o sistema de hoje para amanhã, aliás, ao longo da terça-feira principalmente, o sistema vai atravessar a região sul do Brasil, provocando fortes temporais. Ele vai do interior da América do Sul em direção à costa. E quando ele atravessa o sul do país é que ele deve provocar os temporais com muita ventania, queda de granizo e, claro, muitas trovoadas também. A gente já enxerga a formação de nuvens bem carregadas associadas a esta área de baixa pressão. Este é o caminho que o ciclone extratropical vai fazer, ou seja, ele se forma aqui no interior da América do Sul e ele atravessa praticamente a região sul do Brasil até o final da terça-feira, provocando os fortes temporais com rajadas que podem ultrapassar 100 km por hora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. No Paraná, embora a previsão não seja de uma chuva tão volumosa, ela também vai ser perigosa porque ela vem acompanhada de muita ventania. Tudo isso a qualquer momento da terça-feira. Amanhã tem previsão de chuva volumosa, especialmente na metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e bem aqui ao sul do estado do Paraná. O acumulado pode chegar a 100 milímetros no norte do Rio Grande do Sul, 70 milímetros em boa parte de Santa Catarina, principalmente metade sul do estado, e no Paraná, algo em torno de 30 a 40 milímetros acumulados. Essa é a previsão para os próximos 5 dias, mas a maior concentração desta chuva que o mapa está mostrando fica entre hoje e amanhã, porque a partir da quarta-feira a chuva volta a diminuir, só que semana que vem tem previsão de chuva de novo. O centro do Brasil segue com tempo firme, semana que vem volta a chover na região sul do país, de 5 a 9 de julho, com 40 a 50 milímetros de chuva entre o norte do Rio Grande do Sul e o estado do Paraná. E depois da chuva, Kellen, a gente já sabe o que deve acontecer, né? Vem o frio. Antes da gente falar do frio, eu tinha pedido para a Desirê detalhar também o impacto dessa chuva nas áreas produtoras do milho segunda safra, porque é uma grande preocupação com o impacto da chuva nos trabalhos de campo e no ritmo de colheita. Vou pedir para a Desirê recuperar essa informação para a gente e dizer então como é que vai ficar a questão da chuva antes da gente entrar para o frio.
Olha, Kellen, pelo que a gente observa aqui nos mapas, a maior concentração de chuva fica realmente para a região sul do Brasil. E no Paraná pode paralisar, sim, esse momento de colheita para as lavouras mais tardias. Agora, para as lavouras de milho que estão em fase de colheita entre São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, se a chuva alcançar estas áreas, ela vai ser muito fraca, muito isolada, então, no máximo, pode paralisar momentaneamente os trabalhos de colheita. Acredito que os maiores efeitos ficam realmente para a região sul do Brasil, onde estão previstos os maiores acumulados e a maior persistência dessa chuva também, Kellen. Super importante esse esclarecimento, porque a chuva nos interessa agora para saber do impacto da colheita. É assunto para análise de mercado já já. Agora, o mercado também está focado nos riscos climáticos. Quero saber da onda de frio. Vai chegar uma massa de ar polar, derruba a temperatura. O risco de geada atinge quais áreas do país, Desirê? Olha, Kellen, esse ciclone extratropical, ele nada mais é do que parte de um sistema frontal. O sistema frontal é constituído pelo ciclone, pela frente fria e por uma massa de ar polar. Então, depois da chuva, quando esse ciclone se afastar, vai entrar em ação a tal da massa de ar polar, que vai derrubar a temperatura no final desta semana. A previsão é que a sexta-feira seja o dia mais gelado desta semana no Brasil, por causa do avanço dessa massa de ar polar. E o maior risco de geada vai ficar para a região sul. No alto da Serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, a temperatura vai ficar abaixo de zero mais uma vez no final da semana. E desde a metade sul do Paraná até boa parte do Rio Grande do Sul, a expectativa é de termômetros abaixo dos 3 graus, ou seja, com alto potencial para geadas amplas nestas regiões. O frio, pelo que a gente vê, não alcança ainda, pelo menos não de forma tão intensa, São Paulo, grande parte de Mato Grosso do Sul, sul de Minas. Só no sul de Mato Grosso do Sul é que a temperatura deve cair um pouco mais, mas a mínima prevista é de 6 graus, ou seja, não é uma temperatura perigosa para as lavouras destas regiões. Agora, ela pode sim, essa temperatura muito baixa pode sim afetar a qualidade do milho, por exemplo, no estado do Paraná, porque a temperatura vai ficar bem baixa no final da semana. E olha, não tem só a onda de frio do final desta semana, tem outra onda de frio já prevista, mas é lá por volta do dia 20. Semana que vem já começa a diminuir a intensidade desse frio, e aí o que a gente observa agora é a queda de temperatura no final da semana. Eu peguei aqui, por exemplo, a região de Pato Branco, onde tem previsão de geada, sim, com mínima de 2 até 1 grau de sexta para sábado nesta região. Depois, a temperatura mínima, representada pela linha azul aqui do gráfico, ela deve subir, só que lá por volta do dia 22, ela cai de novo e pode ficar em torno de 2 a 3 graus ao amanhecer. Ou seja, já temos 2 ondas de frio previstas agora para o mês de julho. Uma agora no final desta semana e outra perto do dia 22 de julho, Kellen. Desirê, o mercado hoje agrícola está muito focado nas informações climáticas, então a Desirê vai voltar hoje para explicar os riscos dessa massa de ar polar para a cafeicultura. O preço do café chegou a subir quase 7% na bolsa, só de olho nas informações do clima. A Desirê volta ainda hoje. Obrigada, Desirê. E vamos agora ao Mais Milho. No mercado de milho, a condição climática também é monitorada, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, além, claro, dos detalhes sobre o ritmo de exportação do grão aqui no Brasil. Para mais detalhes deste início de semana, eu converso já com Paulo Molinari, que fala ao vivo conosco. Molinari, vamos começar com a questão climática sendo monitorada aqui no Brasil e lá fora. Quais são os seus destaques? Seja bem-vindo. Olá, Kellen. Boa tarde a todos. Bem, Estados Unidos agora, o milho entra na fase de polinização e pendoamento, é a fase crítica das lavouras americanas, aí o mês de julho, e alguns mapas, alguns modelos estão mostrando chuvas abaixo do normal potencialmente para o mês de julho, né? E isso gera aí um movimento num mercado que está meio sobrevendido em Chicago, esse movimento de recuperação nesse início de semana. Além disso, nós temos também relatório do USDA amanhã, com área e estoques, e isso pode gerar algum movimento
especulativo tanto de alta quanto de baixa. Aqui no Brasil, as geadas possivelmente vão ser confirmadas, né? Aí mais para o fechamento da semana. As lavouras de milho aí já estão aí em fase de pré-colheita. O risco para as lavouras é menor já nesse momento, claro que podemos ter alguma parcela das lavouras aí mais tardias que ainda possam sofrer um dano maior, mas a maior preocupação seria mais com qualidade, né? Do que necessariamente com produção nesse efeito geadas aqui no Brasil. Agora, a gente está acompanhando também a evolução da colheita. Vamos mostrar na edição de hoje, Molinari, que lá em Mato Grosso o IMEA divulgou dados mostrando que a colheita está em ritmo acelerado, superando a média dos últimos 5 anos. Esse retrato de Mato Grosso não é o retrato do ritmo de colheita no Brasil? Há um relativo atraso em relação a outras épocas, Molinari? Sim, nós temos uma diferença muito grande esse ano, né? O Mato Grosso, os produtores aí estão procurando fazer uma colheita rápida, tem muitos contratos a serem cumpridos agora em julho, né? Tanto de exportação quanto do mercado interno. Há também preocupação aí com funcionários nas propriedades devido à pandemia, então isso está acelerando um pouco essa colheita, mas o Mato Grosso sempre colhe um pouco mais cedo que o normal. O inesperado, vamos dizer assim, é o atraso nesse ritmo de colheita no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no São Paulo, em Goiás. Já poderíamos ter aí um pouco mais de colheita pela frente, mas o clima, a situação das lavouras, o plantio mais tardio, tem atrasado um pouco esse ritmo de colheita e trazido algumas situações de mercado que parecem de pouca oferta, mas na verdade é um atraso de colheita, né? Interessante esse aspecto que você coloca, que parece um cenário de pouca oferta. Esse atraso que você mencionou em relação a outros períodos históricos, observado, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, chegou a gerar a sensação de escassez porque a carga não foi colhida, então ela não chegou no porto? É isso que tem acontecido ou são casos isolados, Molinari? Não, é uma situação um pouco geral, bem concentrada aí, principalmente no Porto de Santos, né? Porque nós temos já uma boa fila de navios temos quase 1.800.000 toneladas para Santos, para embarque agora em julho. Os navios vão chegando, a colheita não vai ocorrendo no interior e nós temos aí uma situação de abastecimento aparentemente apertado nesse hiatozinho de final de verão com começo de safrinha. Então, muitas empresas fizeram cálculos aí para receber bastante milho em junho. Essa colheita atrasando, agora com chuvas aí em São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, acaba gerando esse estresse pontual de abastecimento tanto interno quanto nos portos aí no Brasil. Bom, isso significa que essa sensação de uma escassez, mesmo que de forma mais generalizada, por causa dessa diferença entre o que está sendo colhido e o que está chegando no porto, favorece a alta dos preços? E se o grão não está chegando, eu quero saber se isso está impactando o ritmo das exportações. Favorece os preços, sim. Hoje nós temos aí novamente preços de 50, 51 reais base Campinas. Temos aí o Paraná se mantendo em níveis relativamente altos, em 44, 45, até mais, dependendo da localidade. E os portos aí em torno de 49 reais, com prêmios bastante altos, aí em torno de 80 centos. Então, essa situação de uma colheita um pouco mais lenta, tem gerado essa possibilidade de preços firmes nesse momento. Então, logo a colheita avança, acreditamos que o mercado deva se encaixar numa realidade de colheita mais evidente aí pela frente. Tá? Bom, para a gente encerrar, cobrimos já a colheita, cobrimos condição nos Estados Unidos, avançamos para as exportações, trouxemos impactos do clima. Está faltando um elemento chave na nossa conversa, que é o câmbio. A gente está vendo uma grande volatilidade no chamado intraday. Hoje a gente chegou a ver máxima de 5,44 e mínima de 5,39, sem falar dos 36% de alta do dólar acumulado em 2020. Qual é o efeito que você prevê imediato de dólar no preço e o produtor está conseguindo embolsar esse lucro?
Bem, nós temos muita volatilidade no dólar no mercado internacional e também aqui dentro, né? Acabaram de sair os dados aí de déficit primário de maio, um déficit recorde no mês de maio, quase 123 bilhões de reais somente em maio. E, naturalmente, isso afeta expectativas, afeta o dólar, e isso é que vem ajudando os preços aqui nos portos no Brasil. É isso que o produtor precisa ter a visão. Chicago não consegue ter grandes movimentos de alta, né? E o que vem ajudando os preços nos portos aqui no Brasil é basicamente câmbio. E o câmbio colabora para que nós tenhamos aí um preço de 47 a 49 reais, em alguns momentos até 50 reais nos portos, e isso ajuda os preços do interior, né? Os preços do interior estão sendo feitos pelo porto menos frete. Então, se nós acreditarmos em um câmbio mais alto, naturalmente a chance dos preços nos portos melhorarem e o preço no interior melhorar. Se nós formos mais otimistas, vermos um real mais valorizado, os preços nos portos vão ceder e os preços no interior também. Muito obrigada, Paulo Molinari, por esse início de semana junto de nós. Uma boa semana, volte sempre. Obrigado, boa semana. Para você também. E em 2020, a moeda norte-americana acumula alta de 36,1%. A expectativa do mercado, divulgada hoje no Boletim Focus, aponta câmbio a 5,20 no fim do ano. A pesquisa é feita com 101 instituições financeiras do país. Para mais detalhes, a gente separou o Top 5, que é o ranking com os economistas que mais acertaram projeção nos últimos meses. A projeção máxima está em 5,50, enquanto a mínima está em 4,30. Então, essa aqui é a trajetória das expectativas do chamado Top 5 do câmbio, os Top 5 que mais acertaram as projeções de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central. Veja que a expectativa máxima está aqui em 5,50, como eu mencionei, passando por 5,23, 5,12, que são as médias, e a mínima R$ 4,30. Esta aqui é a expectativa para câmbio em dezembro de 2020, na divulgação do Boletim Focus feito nesta segunda-feira. E o campeão de acertos é Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi, que faz parte desse top 5 dos que mais acertam câmbio na pesquisa Focus do Banco Central. Por isso, nós convidamos o economista Pedro Ramos para atualizar para a gente as expectativas de câmbio. Seja muito bem-vindo, Pedro. O que você está enxergando de taxa de câmbio para o fim do ano, hein? Oi, bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós estamos vendo algo perto de 4,85 na medida em que o surto for sendo passado, o surto do coronavírus for ficando para trás, né? Mas é exatamente o oposto, né? Como as notícias que você mesmo trouxe, Kellen, hoje, mostram o ressurgimento, né? Enquanto isso perdurar, muita volatilidade no câmbio a gente deve ver, muito sobe e desce, e a taxa vai demorar um pouquinho mais para apreciar na direção dos R$5, ou quem sabe até abaixo disso, como a nossa previsão. A questão que mais pesa na sua expectativa de taxa de câmbio abaixo de 5, você falou em cerca de 4,80 para dezembro, é o controle da pandemia, o controle da doença ao redor do mundo. As questões políticas domésticas, a questão do déficit fiscal aqui no Brasil, tem algum impacto na sua leitura de cenários? Tem sim, Kellen. A gente atribui que a maior parte do movimento de desvalorização do real está atribuída ao setor externo, a parte de elevação do risco global e fuga de capital para lugares mais seguros, né? O Brasil, infelizmente, não é um desses lugares e, portanto, a gente acaba desvalorizando muito forte a moeda em momentos de elevação do risco. Quando passar a pandemia, quando ela estiver em vias D, provavelmente a gente vai ver uma apreciação, a molde que nós vimos até no último mês, quando a tensão, né, com os Estados Unidos e Europa com o vírus parecia ter chegado no fim, né, não tinha o surto da China e o câmbio chegou abaixo de R$5. É isso que a gente imagina lá para frente, mas agora essa segunda onda põe um pouco de cautela nesse cenário que pode ser de mais volatilidade, como eu mencionei. Então, esse é, digamos, o driver principal. Sobre a parte doméstica, o Brasil tem que fazer o tema de casa, tem que voltar para a agenda de reformas, que o Covid acabou, né, evitando a gente avançar mais com ela, mas assim que
possível, a volta da agenda de reformas é peça-chave para que nós possamos ter esse câmbio apreciado. Senão, o câmbio certamente não vai ir para a projeção que nós estamos apontando para o final desse ano. Bom, então tem que ter agenda de reformas pós-pandemia, somada a um ambiente de controle relativo da doença ao redor do mundo, para que até o fim do ano o dólar acabe recuando um pouco mais e chegando à taxa de 4,80 prevista pelo Sicredi. Ou seja, em outras palavras, o que você está dizendo é que nós estamos em um dos picos do dólar. Se essa condição que você coloca se confirmar, a tendência da moeda é de queda ao longo dos próximos meses. Pergunta, mesmo com previsão de Selic caindo mais, o próprio Boletim Focus de hoje revisa mais uma vez a Selic. Sim, a gente contempla isso nas nossas projeções, as próximas quedas de Selic. Nós estamos trabalhando agora com 1,75 de juros para o término desse ano, né, nas próximas 2 reuniões do Copom. E isso, na verdade, vai fazer com que o câmbio não tenha uma apreciação maior, né? Esse é o papel do câmbio nisso, ele vai, dos juros, né? Vai acabar fazendo com que o Brasil fique um pouco menos atrativo, com uma taxa de juros muito baixa, e acabe não recebendo tantos recursos assim quando a tensão global diminuir. Então, essa entrada do capital rentista aqui vai ser diminuída, relação de oferta e demanda de dólar aqui dentro do país fica mais ajustada. Isso manteria o dólar nesse patamar que ainda é um dos mais altos da história, mesmo que a tendência seja de relativa queda até o fim do ano, Pedro. Isso, exatamente. A gente ainda vai ficar com o câmbio depreciado, né? 4,85, como você mesmo mencionou. Quando a gente olha para trás, é um patamar muito alto. Né? O Brasil, quando esteve em períodos de elevada crise, lá em 2015, por exemplo, teve níveis bem abaixo disso, né? Então, está falando de R$ 4,20, né? Então, foi nesse período recente agora que a gente descobriu patamares acima aí de 4,30, 4,50, 4,60. Então, ele ainda é um patamar bem depreciado, e o determinante depois que o risco cair, o determinante vai ser o nosso juro muito barato, muito baixo, né, comparado a nossos pares emergentes. Para a gente encerrar, Pedro, são 101 instituições financeiras que respondem à pesquisa Focus do Banco Central, projetando esses indicadores econômicos. Você já esteve aqui conosco entre os campeões de acerto na pesquisa, dos top 5 que mais acertam. Em mais uma rodada, você está aqui de novo. Onde você olha e para o que é determinante na sua previsão de câmbio que te leva a esse destaque, né, de campeão de acerto nesta pesquisa do Banco Central? Acho que o ponto principal é tentar identificar corretamente quais são os fatores que estão influenciando a taxa de câmbio e conseguir olhar para frente e identificar como é que eles vão se comportar no futuro, né? Apesar de a gente se dedicar bastante para fazer esse trabalho, a gente reconhece também que é muito difícil, né? E a taxa de câmbio é uma variável perigosa, né? A gente sempre tem que estar muito atento aos movimentos dele e tentar fugir o máximo de tentar ficar arbitrando, né, o sobe e desce do câmbio, né? Porque a gente sempre diz que esse é o que tira os economistas do cavalo. Então, hoje eu estou acertando, mas amanhã, continuar nisso vai ser bastante difícil. Então, a gente sempre tem que ter muita cautela quando olha as projeções de câmbio, apesar de a gente reconhecer que tem um bom método de análise. Muito bom. Pedro Ramos, parabéns pelo título aí de campeão de acertos do Top 5 do Banco Central e obrigada por trazer parte da sua análise aqui para a audiência do Mercado e Companhia. Uma boa tarde, boa semana. Boa tarde, eu que agradeço a participação. Até uma próxima. Até a próxima. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.